Pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade. Eu passei duas questões na aula anterior e vamos ver aqui como é que fica essa correção. Então, na questão 1 diz assim, ó, calcule a força resultante de dois vetores de módulo 50 Newton e 30 Newton, né? 50 Newton e 30 Newton, que estão no mesmo sentido. Pessoal, olha como é importante isso aqui. Mesmo sentido e na mesma direção, certo? Mesmo sentido e mesma direção. Deixa eu colocar aqui um esquema, pessoal, para falar de sentido e direção. São coisas diferentes. Então, esta seta, essas duas setas estão no mesmo sentido. Só para a gente ter uma ideia. Essa seta e essa outra, elas estão em sentidos diferentes, mas estão na mesma direção, pessoal, viu? Essas duas de cima estão no mesmo sentido e na mesma direção. Qual é a direção? A direção essa, é a horizontal. Essas duas continuam na mesma direção, direção horizontal, mas o sentido dela é uma para a direita, outra para a esquerda. Entendeu? Então, direção é esse esquema aqui. Se estiver indo para o mesmo canto, né? Agora, o sentido é se as duas estiverem indo para o mesmo lado. Um exemplo aqui de direção diferente, né? Direções diferentes. Uma vai para cima, a outra vai lá para o outro lado, né? Uma vertical e uma horizontal. Duas setas com sentido diferente, com direção também diferente. Beleza? Então, aqui a questão é bem simples, porque ela quer... Deixa eu voltar. Ela quer que você já deu as informações e diz que os módulos aí estão no mesmo sentido e na mesma direção. Então, significa aqui dizer que tem aqui a estrutura aqui, está sendo aplicada uma força para ali, 50 newton, está sendo aplicada outra força para ali também, né? No mesmo sentido, mas com valor de 30 newton. Então, pessoal, mesmo sentido, mesma direção, o que nós vamos pegar? Vamos pegar aqui a força resultante, vai ser igual, isso aqui é igual, viu? Igual, força 1 mais força 2. Vamos chamar isso aqui de força 1, né? Força 1 e aqui a força 2. Então, a força resultante vai ser igual, pessoal, 50 newton mais 30 newton. A força resultante vai ser igual a 80 newton. Tá aqui a resposta. Tranquilo, né? Vamos aqui para a questão 2. Calcule a força resultante de dois vetores de módulo 60 newton e 15 newton que estão em sentidos opostos. Olha aqui, pessoal, olha. Sentidos opostos. Eu já fiz aqui uma divisão, um esquema aqui para ficar melhor. Então, sentidos opostos, uma está indo para a direita e a outra está vindo para a esquerda, vamos supor, né? Então, vamos chamar essa aqui de força 1 e vamos atribuir aqui o valor 60 newton, que é o que diz aqui na questão. E a outra força em sentido contrário, vamos chamar de força 2 e vamos atribuir aqui 15 newton, beleza? Então, pessoal, bem simples aqui, olha. Nós vamos aplicar nesse caso aqui de forças no sentido oposto, né? Sentidos opostos, nós vamos aplicar a subtração, beleza? Então, pegamos força 1 menos a força 2, beleza? Força resultante é igual. A força 1 é 60 newton
menos a força 2, que equivale a 15 N. Força resultante é 60 menos 15, 45 N. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. Subtração porque é sentidos opostos, né? Tá aí a resolução da questão 2, bem simples. A ideia aqui de força pra gente entender.